Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 7 de janeiro, sábado, ainda nesse tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor, ainda guardamos essa graça natalina na nossa igreja também, na nossa vida. E hoje a igreja traz como santo São Raimundo de Penhaforte. As leituras que a igreja nos oferece, estamos fazendo um percurso com a primeira carta de São João ao longo de toda essa semana, dando continuidade. 1 João capítulo 5. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará vida a este irmão, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus, o guardado e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, a leitura hoje, da primeira carta de São João, ele vai nos alertar sobre o pecado. E aqui ele vai falar do pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte. Primeiro, devemos reconhecer e fazermos um exame de consciência todos os nossos pecados que nos afastam de Deus, que matam a nossa alma, mas também o pecado que mata o nosso irmão, o pecado que mata o outro. E o Senhor hoje vai nos fazer esse alerta a cada um de nós. E sobretudo ele vai dizer que devemos nos afastar dos ídolos. Quantas vezes os ídolos matam a nossa relação com Deus? Porque colocamos os ídolos no lugar de Deus. E hoje São João vai nos alertar sobre isso nessa leitura de hoje. E ele vai dizer que nós devemos, de fato, estarmos alerta, contra o pecado. Ele vai dizer que toda iniquidade é pecado. Então, hoje é um dia para, neste sábado, fazermos um exame de consciência e até mesmo nos prepararmos para uma boa confissão, de reconhecermos onde damos a brecha ao demônio. Qual o pecado que eu tenho permitido entrar dentro da minha família, na minha casa, na minha vida comunitária? E de sermos vigilantes e atentos, porque o Senhor reserva para cada um de nós a vida eterna. Mas para isso precisamos purificar e santificar a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos gestos, a nossa vontade. Então, peçamos hoje, nesse dia com essa leitura, essa graça dessa grande vigilância de não estarmos sobre o maligno, mas sobre a graça de Deus. O salmo de hoje, o salmo 149. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo. Seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegrem-se Israel com quem aquele que o fez. Os filhos de Sião festejem o seu rei. Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo e adorna os pobres com salvação. Que os fiéis exultem de alegria e do seu lugar cantem com júbilo, com exaltações a Deus na garganta, é uma honra para todos os seus fiéis. Então, esse dia todo, o salmo tem sido um salmo de súplica, no sentido de suplicarmos o louvor, a alegria. Tem sido esse salmo que nos convida a festejarmos. Esse tempo do Natal é um tempo de nos alegrarmos e todos os dias acordarmos com um coração cheio de gratidão, e como o salmista, como filho de Sião, festejarmos porque o Senhor ele é o Rei e o Senhor da nossa vida. Então, peçamos ao Senhor a graça, de ter esse coração como esse salmista que canta um cântico novo. Então, te convido hoje cedo a começar o seu dia cantando o seu salmo para o Senhor, esse salmo de gratidão. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É um evangelho muito conhecido, eu não vou tanto trabalhar, toda a pedagogia do evangelho aqui que Jesus faz com os serventes, toda a pedagogia da Virgem Maria, mas ao contrário. O que eu queria trazer hoje com esse evangelho é 3 coisas muito importantes. A primeira é a Virgem Maria, que foi essa mulher atenta ao detalhe, atento àquilo que faltava. Então, precisamos pedir esse olhar atento a tudo que é à nossa volta, sermos sensíveis, sobretudo aos outros. Depois, a obediência dos servos. Então, por causa da sua obediência, o milagre aconteceu. E depois, Jesus, que foi esse grande realizador do milagre. Então, 3 personagens importantes, a Virgem Maria e os serventes de Jesus, para cada um de nós. E hoje, em qual postura você está hoje? Da Virgem Maria, que atenta aos detalhes, dos servos que são obedientes, e de Jesus, que realiza o milagre, ele que de fato também entra nessa obediência da mãe. Mesmo se ele se questiona, em determinado momento, a minha hora ainda não chegou, e a gente pode fazer toda a leitura, o que quer dizer essa palavra, mas por outro lado, a gente vê aqui, de fato, o coração de Jesus, que entra nessa visão da Virgem Maria e que pede essa graça de obedecer. E para mim, acho que a palavra de hoje, que deve ficar no nosso coração, no teu coração, é fazer tudo o que ele vos disser. Justamente é isso que a Virgem Maria vai dizer aos serventes. E eu digo hoje a você, como essa palavra da Virgem Maria, obedece a tudo aquilo que o Senhor, de fato, vai te pedir. Talvez hoje o Senhor te peça muitas coisas e você possa se questionar sobre a sua liberdade, se de fato é a vontade de Deus ou não. Entra numa atitude de confiança e você vai ver o milagre de Deus realizar pela obediência. Primeiro a Deus, mas também obediência aos nossos responsáveis, obediência àquele que me confia e que me envia em missão. O santo hoje que a igreja celebra é São Raimundo de Peñafort. Raimundo nasceu no Castelo, em Barcelona, Espanha, no ano de 1175. Seus pais originavam-se dos antigos condes de Barcelona e era aliado do rei Aragão. Desde cedo, muito dedicado aos estudos, ele se especializou em Bolonha, na Itália, na universidade, onde se tornou também um reconhecido mestrado. Deixou aquela realidade que tanto amava para obedecer ao bispo de Barcelona, que o queria como cônego. Ele prestou esse serviço até discernir seu chamado à vida religiosa. Foi quando entrou para a família dominicana e continuou em vários cargos de formação. Ele não buscava nem tinha em mente um projeto de ocupar este ou aquele serviço, mas foi fiel àquilo que davam a ele como trabalho para a edificação da igreja. Ele escreveu a respeito das casuísticas. Enfim, pelos escritos e pelos ensinos, ele investia numa ação de mestre e missionários, pois tinha consciência de que precisava de missionários bem formados para que a evangelização também fluísse. Ele não fez nada sozinho, contou com a ajuda de São Tomás de Aquino. Ajudou a outros a discernir a vontade do Senhor, como São Pedro de Nolasco, que estava discernindo a fundação de uma nova ordem consagrada a Nossa Senhora das Mercês, os Mercedários. Homem humilde que se fez servo, foi escolhido como superior geral dos dominicanos. Homem de pobreza e de obediência, de pureza, homem de oração. Então, nesse dia, peçamos a intercessão de São Raimundo, ele que ajudou nas fundações, então vê aqui o quão foi importante, e que teve um grande amigo, São Tomás de Aquino,
que teve esse São Tomás também como esse homem que ajudou a discernir a vontade de Deus. Então, peçamos nesse dia, através da sua intercessão, essas graças, né, de pobreza, obediência, pureza e de oração que São Raimundo traz a cada um de nós. A leitura patrística de hoje é de uma carta justamente de São Raimundo, presbítero. Que o Deus do amor e da paz pacifique os vossos corações. Se todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo serão perseguidos. Como afirma com toda sinceridade aquele apóstolo que é chamado pregador da verdade. A meu ver, ninguém está excluído desta norma geral, senão quem negligencia ou não sabe viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Longe de vós ser descontado entre aqueles cujas casas estão em paz, tranquilas e seguras, sem que a mão do Senhor pese sobre eles, e que depois de passarem agradavelmente os seus dias, são de repente precipitados no inferno. Vossa pureza e piedade merece e exigem, já que sois aceitos e queridos por Deus, que esta pureza seja aprimorada por meio de repetidas provações, até atingir a mais total sinceridade. Por conseguinte, se às vezes uma espada se duplica ou triplica sobre vós, deveis recebê-la com toda alegria como um sinal de amor. Olhai, portanto, para Jesus, autor e consumador da fé. Embora, sendo inocente, padeceu por parte dos seus e foi contado entre os malfeitores, bebendo o cálice do Senhor Jesus. Dai graças a Deus, doador de todos os bens. Que este mesmo Deus do amor e da paz pacifique os vossos corações e apresse o vosso caminhar. Esconda-vos por enquanto no segredo de sua face, das perturbações dos homens, até vos introduzir e estabelecer naquela plenitude, onde vivereis eternamente, na beleza da paz, em morada segura e no repouso da abundância. Então, peçamos nesse dia essa graça de pacificarmos o nosso coração, como é o título da nossa leitura patrística, através também da intercessão de São Raimundo. Então, que Deus nos abençoe e que nos dê um santo sábado nesse dia. Somos uma missão nesta terra e para isso estamos no mundo. Nós da comunidade Sementes do Verbo, com o carisma de tornar a palavra de Deus acessível a todos, somos enviados para um novo campo de missão em Moçambique. A missão de São José de Boroma foi fundada em 1885 pelos jesuítas. E é a mãe e mestra das missões da Diocese de Tete. Com o pastoreio de Dom Diamantino, a missão de Boroma passa por um processo de reabilitação para oferecer à Diocese de Tete um lugar de encontro, oração e formação. Em unidade com a Fazenda da Esperança e a Diocese de Tete, Boroma voltará a ser um pulmão pastoral, espiritual e cultural da região. Nos ajude agora mesmo fazendo a sua doação e divulgando esse vídeo para mais pessoas. Vamos juntos fazer a missão de Boroma.